Fala galera, beleza? Hoje vamos embarcar rumo à nostalgia do mundo dos videogames. Quem aí se lembra de passar horas jogando Super Mario Bros? Ou quem nunca teve aquela briga com os amigos por causa do Atari ou do PlayStation? Hoje aqui neste vídeo vamos falar sobre a história dos videogames, embarcando de volta ao passado e relembrando o clássico das épocas. Aqui quem fala é a Nini. Você está no canal Décadas de Ouro e sejam muito bem-vindos! A história dos videogames começa nos anos 60 e 70, quando a tecnologia ainda era muito limitada, mas mesmo assim surgiram os primeiros jogos e consoles, como por exemplo o Magnavox Odyssey. Ele foi criado pelo engenheiro eletrônico Ralph Baer em 1966, mas só foi lançado em 72 pela empresa de eletrônicos Magnavox. Com ele, os jogadores podiam jogar tênis e hóquei em suas próprias TVs. O console era bem diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. Em vez de jogos em cartuchos, o Odyssey vinha com uma série de jogos em fitas magnéticas, que podiam ser conectadas à TV por meio de um adaptador. Os jogos disponíveis eram bem simples, mas foram um grande sucesso na época. Alguns dos principais jogos do Magnavox Odyssey incluíam o tênis, o primeiro jogo de tênis eletrônico da história, que permitia que os jogadores controlassem barras verticais na tela para rebater uma bola. E o hóquei, um jogo semelhante ao tênis, mas com hóquei no lugar do tênis. E Simon Says, um jogo de memória em que o jogador precisava repetir sequências de cores e sons. E o Futebol, um jogo de futebol americano em que os jogadores controlavam blocos em vez de personagens. Embora esses jogos possam parecer simples e até mesmo antiquados hoje em dia, na época do lançamento do Magnavox Odyssey, eles eram uma verdadeira revolução. O console abriu caminho para a indústria de videogames, como a que conhecemos hoje em dia, e por isso é considerado um marco na história dos jogos eletrônicos. Um dos consoles mais icônicos da história dos videogames, com toda certeza, é o Atari. Ele foi lançado em 77, mas se tornou um grande sucesso mesmo na década de 80, com alguns dos jogos mais famosos de todos os tempos. Ou você não se lembra de Pac-Man, um dos jogos mais populares e icônicos da história do Atari, em que o jogador controlava um personagem amarelo em um labirinto e precisava comer os pontinhos e fugir dos fantasmas. Pac-Man se tornou um fenômeno cultural e ainda é um dos jogos mais populares até hoje. O Atari foi criado por Nolan Bushnell e Ted Dabney, fundadores da Atari Incorporação. O console utilizava cartuchos para armazenar os jogos, o que permitiu uma maior variedade de jogos disponíveis para os jogadores. O Atari teve muitos jogos populares ao longo dos anos, mas alguns dos principais incluem Space Invaders, um jogo de tiro em que os jogadores controlavam uma nave espacial e lutavam contra uma invasão alienígena. Foi um enorme sucesso na época e um dos primeiros jogos a apresentar uma trilha sonora contínua. E quem não se lembra de Donkey Kong, um jogo de plataforma em que o jogador controlava um personagem chamado Jumpman enquanto ele tentava resgatar a princesa do gorila. E Asteroids, um jogo de tiro espacial em que jogadores controlam uma nave espacial e tentam destruir asteroides e naves inimigas. Esses jogos foram um grande sucesso na época e são considerados clássicos até os dias de hoje. O Atari também teve muitos outros jogos populares, como Adventure e Missile Command. Se você se lembra de algum desses jogos, deixe aí nos comentários e compartilhe sua nostalgia conosco. Em terceiro lugar, mas não menos importante, temos a Nintendo, uma das empresas de videogame mais conhecida e amada de todo mundo. Ela foi fundada em 1889 como uma empresa de cartas, mas em 77 a Nintendo mudou para o mercado de videogames,
com o lançamento do console Color TV Game. Convenhamos que essa foi uma ótima jogada, né? No entanto, somente em 1883 que a Nintendo realmente entrou em cena com o lançamento do Nintendo System, que se tornou um enorme sucesso e apresentou muitos jogos que se tornaram sinônimos de sucesso nos jogos clássicos. O Super Mario Bros., por exemplo, um dos jogos mais famosos e amados de todos os tempos, em que o jogador controla o encanador Mario enquanto ele corre e salta através de mundos coloridos para salvar a princesa do vilão. E Metroid, um jogo de ação e aventura, em que o jogador controla uma caçadora de recompensas enquanto ela explora um planeta alienígena para derrotar o inimigo e a rainha Metroid. E Kirby Adventure, um jogo de plataforma em que o jogador controla o personagem que tem a habilidade de absorver seus inimigos para ganhar suas habilidades. E aí, qual o seu jogo favorito da Nintendo? É claro que esses são apenas alguns dos jogos mais populares da Nintendo, mas a empresa também teve muitos outros jogos de sucesso, como Star Fox, Mario Kart, Pokémon e Super Smash Bros. A Nintendo continuou a lançar consoles de sucesso ao longo dos anos, incluindo o Super Nintendo System, o Nintendo 64, o GameCube, o Wii, o Wii U e o Nintendo Switch. A empresa também é conhecida por inovar em suas plataformas, como o Wii, que introduziu controles de movimento, e o Nintendo DS, que tinha uma tela de toque. Uma outra grande empresa de sucesso dos videogames e que tem uma história interessante é a Sega. Fundada em 1940 no Japão, a empresa começou como um distribuidor de máquinas de fliperama, mas entrou no mercado de consoles em 83 com o lançamento do SG-1000. No entanto, foi somente com o lançamento do Sega Genesis em 89 que a Sega realmente se destacou. O Genesis apresentou vários jogos que se tornaram clássicos, incluindo Sonic, o mascote da Sega. Ele estreou neste jogo de plataforma de ação rápida, em que o jogador controlava Sonic enquanto ele corria, pegava as moedas, derrotava os inimigos, saltava pelos obstáculos e rolava através de níveis para derrotar o vilão. Um outro jogo de super sucesso é o Phantasy Star, um RPG de ficção científica que se tornou um clássico. Em Fantasy, o jogador controla um grupo de personagens enquanto eles viajam por vários planetas para derrotar um antigo mal. E Street of Rage, um jogo de luta em que o jogador controla um dos 3 personagens, enquanto eles lutam contra gangues criminosas em uma cidade futurista. Além desses jogos, a Sega também teve muitos outros jogos populares, como Phantasy Star 2, 3, 4 e Online, o Comic Zoom, o Virtua Fighter e o Crazy Taxi. A empresa também lançou outros consoles, mas infelizmente saiu do mercado de videogames em 2001, devido às vendas abaixo do esperado, e mudou seu foco de jogos para outras plataformas. No entanto, a empresa ainda é lembrada por muitos jogadores por seus jogos clássicos e pela sua rivalidade com a Nintendo na década de 90. E para você, qual era o melhor jogo da Sega? Caminhando pelas décadas, chegamos no PlayStation, um console de videogames da Sony que foi lançado pela primeira vez em 94 no Japão. O console foi um grande sucesso e ajudou a estabelecer a Sony como uma grande concorrente no mercado de videogames. O PlayStation apresenta uma grande biblioteca de jogos, incluindo muitos clássicos que se tornaram ícones da indústria de videogames. Afinal, quem não se lembra de Final Fantasy, um dos jogos mais icônicos da história dos videogames? Final Fantasy é um RPG de ficção científica que segue o ex-soldado Cloud Strife enquanto ele luta contra uma mega corporação e tenta salvar o mundo da destruição. Um outro game de sucesso da PlayStation foi Crash Bandicoot, um jogo de plataforma de ação em que o jogador controla o personagem titular enquanto ele luta contra o Dr. Neil e seus capangas em uma série de níveis desafiadores.
Além desses jogos, o PlayStation também apresentou muitos outros jogos icônicos, como Gran Turismo, o Twisted Metal e o Tomb Raider. A Sony continuou a lançar novos consoles PlayStation ao longo dos anos, incluindo o PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e o mais recente PlayStation 5. O PlayStation foi um marco importante na história dos videogames e continua sendo uma das plataformas mais populares entre os jogadores até hoje. E você, tem algum jogo favorito do PlayStation? Um dos videogames mais famosos e atual que temos hoje é o Xbox, um console de videogame criado pela Microsoft, lançado pela primeira vez em 2001. E desde então a Microsoft lançou várias versões do Xbox, incluindo o Xbox 360, Xbox One e o mais recente Xbox Series X e S. O Xbox apresenta uma biblioteca impressionante de jogos, muitos dos quais se tornaram clássicos da indústria de videogames. E aqui estão alguns dos principais jogos: Minecraft, um jogo de mundo aberto que permite que os jogadores construam e criem livremente em um mundo virtual infinito. Outro jogo febre do Xbox é o Forza Horizon, um jogo de corrida de mundo aberto que permite que os jogadores dirijam por uma grande variedade de paisagens, desde praias a montanhas, enquanto competem em corridas emocionantes. Um outro destaque é Fable, um jogo de RPG de ação que permite que os jogadores criem seus próprios personagens e moldem seu destino, com base em suas escolhas e ações. Um outro jogo muito popular do Xbox é Mortal Kombat. Além de vários outros jogos de ação e aventura, o Xbox continua a ser um dos consoles de videogames mais populares no mercado, com muitos jogos exclusivos e recursos inovadores. E falando em jogos clássicos, não podemos deixar de mencionar o Super Game Stick 4K, que reúne os melhores jogos de todos os tempos em um único dispositivo. Imagine ter em suas mãos uma coletânea de jogos mais icônicos dos anos 80 e 90, como Super Mario Bros., Sonic, Pac-Man, Street Fighter e muitos outros. O Super Game Stick 4K é uma verdadeira nostalgia, permitindo que os jogadores revivam a emoção de seus jogos favoritos em uma única plataforma moderna e atualizada. Os videogames evoluíram muito desde os primeiros consoles da década de 70, mas a paixão por jogos clássicos ainda continua viva em muitos de nós. Então, se você é um fã de videogames ou apenas um saudosista, certamente encontrará muita diversão e nostalgia ao experimentar o Super Game Stick 4K. Você, amante de jogos clássicos e nostálgicos, aproveite para conhecer o Super Game Stick clicando no comentário fixado aqui do vídeo. Aproveite para reviver seus momentos da infância jogando os melhores clássicos de todos os tempos. Foi uma verdadeira viagem no tempo relembrar esses grandes consoles de videogame que marcaram a época e influenciaram gerações, desde o Magnavox Odyssey, passando pelo Atari, Nintendo, Sega, PlayStation e Xbox. Cada um desses consoles deixou sua marca na indústria de videogames com jogos incríveis que cativaram e ainda cativam fãs em todo o mundo. E se você gostou do nosso conteúdo, deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda você a receber todas as nossas notificações e não perde nosso conteúdo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye!